Imagine um lugar onde as lutas diárias se entrelaçam com uma beleza que toca o coração. Esse lugar é a Armênia, um país que, mesmo envolto em simplicidade e desafios, abriga uma riqueza singular em suas pessoas e sua cultura vibrante. Ao pensar na Armênia, o que nos impressiona não é o luxo, mas a força e a delicadeza de suas mulheres. Elas são verdadeiras heroínas, irradiando graça e perfeição, mostrando que a beleza verdadeira vai muito além das aparências. Cada uma delas carrega histórias de superação e esperança, que se entrelaçam como os fios de um tapete armênio. Imagina só você viver num lugar cheio de montanhas, onde não tem como chegar no mar. Isso é o que acontece com a Armênia. Esse país fica numa região chamada Cáucaso, e como ele não tem acesso ao mar, fica difícil para eles venderem e comprarem coisas de outros países de uma maneira mais barata e rápida, como muitos outros países fazem usando portos. Na Armênia, as mercadorias precisam viajar por terra ou pelo ar, o que acaba saindo mais caro e dificultando a competitividade do país no mercado global. Além disso, tem um problema sério com dois vizinhos da Armênia, Azerbaijão e Turquia. Eles têm brigas antigas, e por causa disso, as fronteiras entre eles estão fechadas, o que impede que a Armênia use esses caminhos para o comércio. Com o Azerbaijão, tem uma questão bem complicada envolvendo a região de Nagorno-Karabakh, que já causou várias guerras e ainda faz com que as relações fiquem bem ruins. Com a Turquia, a situação também é complicada por causa do genocídio armênio, que aconteceu na época da Primeira Guerra Mundial. Esse assunto ainda dói muito para os armênios, e as fronteiras com a Turquia também continuam fechadas. Então, com essas duas fronteiras bloqueadas, a Armênia precisa encontrar outras maneiras de fazer negócios com outros países. Eles acabam fazendo muito comércio por terra com a Geórgia, que fica ao norte, porque a Geórgia tem acesso ao Mar Negro, e isso ajuda a Armênia a chegar até os mercados internacionais. Mas tem um problema: as estradas e os trilhos de trem nem sempre estão nas melhores condições para transportar tudo o que precisam. E, para piorar, no inverno, o clima no Cáucaso pode ser bem rigoroso, deixando essas rotas ainda mais complicadas. Ao sul, a Armênia tem o Irã como parceiro comercial. O Irã ajuda a Armênia a se conectar com mercados do Oriente Médio e da Ásia. Só que, como o Irã sofre sanções de outros países, isso acaba prejudicando a Armênia também, criando uma situação difícil para o comércio. Como resultado de tudo isso, a economia da Armênia depende bastante do dinheiro que muitos armênios que moram fora do país mandam para seus parentes. Tem muitos armênios vivendo em lugares como a Rússia, os Estados Unidos e a França, e eles enviam dinheiro regularmente para ajudar suas famílias. Esse dinheiro é muito importante para a economia da Armênia, porque ajuda as pessoas a comprar o que precisam e movimenta o país. Só que essa dependência mostra que a economia da Armênia ainda é frágil e que o país tem dificuldade em oferecer empregos suficientes e com bons salários para todos que moram lá. Yerevan, que é a capital da Armênia, é como o coração do país. Lá tudo acontece. É onde estão as principais empresas, universidades, o governo e muitos empregos. A cidade tem prédios que misturam o estilo antigo com o moderno, e suas ruas estão sempre cheias de pessoas. Mas também há lugares tranquilos, como os parques e praças, onde as pessoas se encontram para passear, conversar e relaxar. Mesmo sendo uma cidade menor, Yerevan tem muita coisa legal, como museus, teatros e galerias de arte, que atraem gente de todo lugar. Agora, quando você sai de Yerevan e vai para o interior do país, a Armênia muda completamente. Fora da capital, existem várias vilas pequenas e áreas rurais onde a vida é bem mais simples e devagar. Nessas vilas, as pessoas vivem da agricultura, plantando seus próprios alimentos e cuidando dos animais. Eles não têm tanta facilidade com estradas, hospitais e escolas como na cidade grande, então tudo se torna um pouco mais difícil. E no inverno, que é bem rigoroso, muitas dessas vilas ficam isoladas, o que dificulta ainda mais o acesso às coisas essenciais. A vida no campo é simples, cheia de tradições e famílias unidas, mas também tem seus desafios. Muitos jovens acabam saindo dessas vilas e indo para Yerevan ou até para outros países, procurando por melhores oportunidades de trabalho. Isso deixa a maioria dos moradores dessas áreas rurais mais velhos. Mesmo assim, essas regiões guardam uma grande parte da cultura e da espiritualidade do país, com suas igrejas e mosteiros muito antigos, que contam a história de todo o povo armênio. No fim das contas, é fácil perceber como Yerevan e o interior da Armênia são bem diferentes. Enquanto a capital é moderna e movimentada, as áreas rurais mostram um lado mais tradicional, onde as pessoas enfrentam seus desafios com muita força e mantêm uma conexão forte com suas raízes e sua história. A história da Armênia é um verdadeiro épico de sobrevivência e resistência. Imagina um país cujas raízes estão entre as mais antigas civilizações do mundo, um povo que, ao longo dos séculos, precisou lidar com invasões, catástrofes e uma luta constante pela sua identidade.
No início do século XX, um dos capítulos mais dramáticos dessa trajetória se desdobrou. Em 1922, a Armênia, já fragilizada por guerras e conflitos, foi anexada pela Rússia bolchevique. Era o começo de uma nova era sob a bandeira da União Soviética. Ser parte da União Soviética trouxe um misto de esperança e incerteza. No papel, havia promessas de igualdade e progresso, mas na prática, a Armênia sentiu o peso da repressão política. As liberdades eram restritas, e a cultura armênia, tão rica e diversa, muitas vezes era sufocada pela homogeneidade imposta pelo regime. No entanto, em meio a essas sombras, havia um lado positivo, um período de relativa estabilidade econômica e social. As indústrias começaram a se desenvolver, cidades foram modernizadas e muitos armênios tiveram acesso à educação e saúde como nunca antes. Para alguns, era uma espécie de trégua, um alívio temporário, ainda que sob uma rígida supervisão. Contudo, essa calmaria não durou para sempre. Quando a União Soviética começou a desmoronar no final dos anos 80, o futuro da Armênia mais uma vez se tornou incerto. Imagine um barco navegando em mares revoltos, cercado por tempestades de incerteza. Esse foi o sentimento do povo armênio quando o colapso da União Soviética finalmente aconteceu. A independência, conquistada em 1991, foi um motivo de orgulho, mas trouxe consigo desafios colossais. O país, agora por conta própria, teve que enfrentar o ressurgimento de antigos conflitos territoriais com o Azerbaijão, especialmente sobre a região de Nagorno-Karabakh, uma disputa que se arrasta até os dias atuais. Conflitos armados violentos eclodiram, deixando marcas profundas tanto no território quanto na alma do povo armênio. Além da guerra, a economia do país mergulhou em uma crise severa. Fábricas fechadas, desemprego em alta e uma infraestrutura que começava a ruir formaram um novo cenário pós-soviético. As prateleiras das lojas estavam vazias, e muitos armênios enfrentavam a dura realidade da pobreza. Era como se, após a queda de um império, eles estivessem sendo forçados a reconstruir sua nação do zero, com recursos mínimos e um futuro incerto. Mas a Armênia, como tantas vezes antes, não sucumbiu. A resiliência de seu povo, forjada por séculos de provações, mais uma vez se fez presente. Hoje, ainda enfrentando desafios, a Armênia busca equilibrar seu passado turbulento com as esperanças de um futuro melhor. Cada ruína, cada memorial e cada montanha testemunha a força de um povo que, apesar de tudo, nunca desistiu de lutar. Em meio aos desafios econômicos e sociais que permeiam a Armênia, um aspecto se destaca de forma vibrante e impressionante: a beleza das mulheres armênias. Ao caminhar pelas ruas de Yerevan, a capital, é impossível não ser cativado pela elegância e pelo cuidado que elas dedicam a si mesmas. Com cabelos brilhantes e roupas que refletem tanto a tradição quanto a modernidade, essas mulheres emitem uma aura de confiança e graça. Imagine uma manhã ensolarada em Yerevan, onde o aroma do café fresco se mistura ao perfume das flores que adornam as praças. As mulheres armênias, com seus sorrisos calorosos e olhares expressivos, tornam-se o coração pulsante da cidade. Elas se reúnem em cafés charmosos, sentadas em mesas ao ar livre, compartilhando risadas e histórias. Enquanto algumas saboreiam um tradicional lavas com café aromático, outras discutem sobre arte, moda ou as últimas novidades da cidade, mantendo um espírito alegre e uma energia contagiante. Ao contrário dos homens, que muitas vezes parecem carregar o peso do estresse social e das dificuldades cotidianas, essas mulheres encontram tempo para relaxar e desfrutar dos pequenos prazeres da vida. Elas fazem caminhadas pelas avenidas arborizadas, onde o brilho do sol se reflete nos seus rostos radiantes. As praças se tornam verdadeiros pontos de encontro, onde paisagens vibrantes e risadas infantis criam um ambiente acolhedor e animado. A beleza das mulheres armênias vai além da aparência física. Ela está enraizada na sua resiliência e no seu espírito indomável. Elas são cuidadoras, trabalhadoras e sonhadoras, equilibrando suas vidas pessoais e profissionais com uma graça admirável. É essa combinação de beleza exterior e força interior que realmente as torna notáveis, criando um contraste fascinante com os desafios que enfrentam. Yerevan, com sua arquitetura rica e a história vibrante, serve como um pano de fundo perfeito para essas mulheres extraordinárias. Cada rua, cada esquina, conta uma história de luta e triunfo, e as mulheres armênias são protagonistas nessa narrativa, iluminando a cidade com sua presença marcante. Elas nos lembram que, mesmo em tempos difíceis, a beleza e a alegria podem florescer, criando um mosaico de vida e esperança que ressoa nas almas de todos que cruzam seu caminho. A Armênia, um pequeno país situado na encruzilhada entre Europa e Ásia, está passando por um grande desafio populacional que exige atenção e reflexão. Com uma população total de aproximadamente 3 milhões de habitantes, a balança demográfica apresenta uma curiosa discrepância.
cerca de 1,6 milhão são mulheres, enquanto apenas 1,4 milhão são homens. Essa diferença se torna ainda mais alarmante quando se considera o fenômeno da migração, especialmente entre os jovens. Muitos homens armênios, em busca de melhores oportunidades de trabalho e de vida, deixam suas famílias para trás e partem em direção a países europeus. Eles sonham com um futuro promissor, mas essa busca por novos horizontes acaba deixando a Armênia com uma população masculina em declínio. Imagine uma cidade vibrante como Yerevan, onde as ruas se enchem de mulheres, jovens e idosas, trabalhando, criando laços comunitários e cultivando uma rica herança cultural. No entanto, ao olhar mais de perto, nota-se a ausência de muitos homens, especialmente nas faixas etárias mais jovens. Essa ausência não é apenas numérica, ela afeta o tecido social da nação. Com menos homens para formar famílias e contribuir para a sociedade, o futuro da Armênia se torna uma questão crítica. O resultado dessa migração em massa não é apenas um descompasso demográfico. A Armênia enfrenta a pressão de precisar aumentar sua população para garantir a continuidade de sua cultura e tradição. Esse desafio demográfico é um apelo ao coração da nação. Como preservar a identidade armênia em um mundo em rápida mudança, onde a juventude busca oportunidades além de suas fronteiras? As mulheres armênias, em sua força e resiliência, tornam-se o pilar fundamental dessa sociedade. Elas não apenas assumem responsabilidades adicionais em suas famílias, mas também se tornam líderes em suas comunidades, enfrentando os desafios com coragem. O futuro do país depende de estratégias que incentivem a migração de volta e, ao mesmo tempo, valorizem e empoderem essas mulheres, que desempenham um papel vital na formação da próxima geração. Assim, a Armênia está em uma encruzilhada. A necessidade de revitalizar sua população e suas tradições é mais urgente do que nunca. A história da Armênia é uma narrativa de luta e esperança, onde cada mulher e cada homem tem um papel a desempenhar na construção de um futuro vibrante, repleto de promessas e oportunidades para todos. A região, localizada em uma zona sísmica ativa, era um local de paisagens montanhosas e vilas antigas, repletas de tradições culturais profundas. No dia 7 de dezembro de 1988, tudo começou como qualquer outro dia comum. O céu estava limpo, e as pessoas seguiam suas rotinas diárias, sem imaginar que, em poucos momentos, suas vidas mudariam para sempre. Por volta do meio-dia, um estrondo profundo surgiu das profundezas da terra. Prédios, casas e escolas começaram a tremer violentamente, como se o solo estivesse rugindo de dor. O terremoto, que atingiu uma magnitude de 6,8 na escala Richter, durou apenas alguns minutos, mas o impacto foi devastador. As ruas que antes eram cheias de vida, com crianças brincando e famílias sorrindo, tornaram-se caóticas e cobertas de destroços. Em questão de segundos, edifícios desmoronaram como cartas de baralho, aprisionando milhares de pessoas sob toneladas de escombros. O som dos gritos desesperados ecoava por toda parte, enquanto nuvens de poeira subiam ao céu, obscurecendo o sol. Pessoas corriam em busca de segurança, mas muitas não conseguiram escapar. A destruição foi tamanha que algumas cidades e vilarejos inteiros foram quase completamente arrasados, deixando poucas estruturas de pé. As perdas humanas foram imensuráveis. Mais de 25 mil pessoas perderam suas vidas, enquanto outras milhares ficaram feridas. Além das vidas ceifadas, o terremoto também resultou em perdas materiais gigantescas. Casas, escolas, hospitais e igrejas que existiam há séculos foram reduzidos a ruínas. Muitos perderam não só seus entes queridos, mas também seus lares e meios de subsistência, mergulhando a região em um estado de luto profundo. Mas, apesar da tragédia, surgiram também histórias de bravura e esperança. Equipes de resgate de diferentes partes do mundo chegaram para ajudar nos esforços de socorro. Dias após o terremoto, sob temperaturas geladas, sobreviventes ainda eram encontrados sob os escombros, suas histórias de sobrevivência se tornando símbolo de resiliência em meio ao caos. Este terremoto de 1988 deixou uma cicatriz profunda na região, tanto física quanto emocional. Mesmo décadas depois, a memória desse evento ainda é viva entre os que presenciaram o desastre, e os monumentos erguidos em memória das vítimas servem como lembretes do poder implacável da natureza e da força humana diante da adversidade. A economia da Armênia continua a ser um dos maiores desafios para o país. Muitos armênios, incluindo os idosos, ainda precisam trabalhar para sobreviver, uma vez que o salário mínimo local é muito baixo, cerca de 75 mil drams armênios, equivalente a $190. Essa quantia é insuficiente para cobrir as necessidades básicas, forçando as famílias a se esforçarem continuamente. Além disso, a vida na Armênia pode ser desafiadora, especialmente para aquelas famílias que dependem de importações em quase todos os setores.
Isso significa que os preços de produtos e serviços podem ser altos e suscetíveis a flutuações, tornando a gestão financeira ainda mais complexa. A dependência de bens importados impacta diretamente o cotidiano das pessoas, que buscam formas de se adaptar a essa realidade difícil. Apesar dessas dificuldades, a resiliência da população armênia é notável, e muitos continuam a encontrar maneiras de enfrentar os desafios econômicos que surgem a cada dia. Por outro lado, a produção de vinhos na Armênia se destaca como um dos poucos setores que prospera, refletindo uma tradição milenar que os armênios cultivam com orgulho. As vinhas, que crescem em solos férteis e sob o clima mediterrâneo, oferecem as condições ideais para a produção de vinhos de alta qualidade. As variedades de uvas, como a autóctone Areni, são cuidadosamente cultivadas e colhidas, resultando em vinhos que capturam a essência do terroir armênio. Nos restaurantes de luxo em Yerevan, a experiência de degustar vinhos é elevada a um verdadeiro ritual. Os sommeliers locais, apaixonados pelo que fazem, guiam os visitantes em uma jornada sensorial, apresentando vinhos tintos robustos e brancos refrescantes que harmonizam perfeitamente com pratos da culinária armênia, como o famoso korovats, churrasco armênio, e o dolma, folhas de uva recheadas. É comum que os restaurantes ofereçam degustações, onde você pode apreciar a complexidade dos aromas e sabores, enquanto aprende sobre as técnicas de vinificação que datam de mais de 6.000 anos. Além disso, muitos dos vinhos servidos são produzidos em pequenas vinícolas familiares, onde a paixão pela viticultura é passada de geração em geração. Os visitantes têm a oportunidade de conversar com os vinicultores, que compartilham suas histórias e o processo artesanal por trás de cada garrafa. Essa conexão íntima com a produção torna a degustação ainda mais especial, transformando cada gole em uma celebração da rica herança cultural da Armênia. Assim, ao saborear um vinho armênio em um elegante restaurante, você não está apenas desfrutando de uma bebida, mas também se conectando com séculos de história e tradição. Embora a Armênia ofereça poucas oportunidades de crescimento econômico para seus habitantes, a beleza do país, sua história rica e sua cultura única tornam este lugar especial. Se você quiser conhecer um país cheio de tradição e história, a Armênia é um destino que vale a pena visitar.